Gente, como é que estão todos? Aqui é o Neilton do canal Jesus o Consolador. A gente hoje vai ter um tema muito importante a discutirmos, que é a descriminalização do aborto. Qual a posição do Espiritismo em relação ao tema? Como o Espiritismo se posiciona? Nós estamos vendo um debate acalorado, onde alguns defendem, outros não. Alguns acham que a mulher tem o direito, sim, de praticar o aborto no momento que ela achar melhor, pois ela é dona do seu corpo. Alguns outros acreditam que até o terceiro mês, às 12 semanas, ela pode sim, a partir dessas 12 semanas, que dá 3 meses, ela pode sim também praticar o aborto. E o Espiritismo nos traz em algumas questões do Livro dos Espíritos, por Kardec, quando ele questiona os espíritos sobre este tema. Eles são bem claros. Quando existe a concepção, já tem uma vida ali, que é um espírito ligado ao fluido, ao cordão fluídico, ao corpo. Ali já tem uma vida. Então, a partir do momento dessa concepção, tudo que for sobre aborto é um crime. Em outra pergunta que Kardec faz aos espíritos, eles falam que existe uma possibilidade de não ser crime, é quando a vida da mãe está em jogo. Está aí, se escolher o que já está em vida. Este pode, mas sempre é bom evitarmos. Se de alguma forma existe a intenção de praticar o aborto, ali é um crime. O problema do aborto, ele vai além do corpo, porque quando você tira a vida de uma criança que está ali, você é responsável pelaquele indivíduo, e ele, quando volta para o plano espiritual, alguns perdoam. Você está, de uma certa forma, um pouco livre do problema, entre aspas, porque você vai ter que colher esta dor que você causou. Mas alguns outros não perdoam, voltam para o plano espiritual cheios de ódios, e é lamentável, porque muitos deles perseguem, ficam plasmados no perispírito da pessoa, e a pessoa desenvolve vários problemas, doenças, entre outros. Então o aborto ele não é nunca uma grande solução, e sim um grande problema. Devemos sim optar pela vida. O Espiritismo ele não proíbe nada, ele apenas indica o caminho para onde você seguir, o que você fazer. Mas aí é opcional, você decide. Só que nós temos que nos posicionar. Nós espíritas devemos ficar sim contra o aborto. O aborto é um crime, pois se uma vida que foi dada é retirada, nós seremos responsáveis. Então desejo a todos que não pratiquem o aborto. Mas você que já praticou, você não está condenado eternamente. Você tem a possibilidade de rever, de se arrepender. E a espiritualidade maior, com certeza, sempre leva em consideração. Nós não podemos ter um Deus que não perdoa. Nós temos um Deus que perdoa 7 vezes 70 vezes, infinitamente. Só lembrando, nós temos que colher o que plantamos. Esta lei não é mudada. Isso é a lei de causa e efeito. O que causarmos virá como efeito. Mas a espiritualidade, vendo a nossa boa vontade, as nossas boas ações, ameniza as dores. Então, nós temos que ter responsabilidade com isso. As mulheres no Brasil realmente são exploradas, são maltratadas, os casos estão aí de muita perseguição, de homens que se deixam levar pela obsessão, pelo delírio, pela perturbação e praticam o crime. Você ficando isento das leis humanas não quer dizer que você não irá um dia irá se encontrar com a sua lei, que é a lei da consciência. Então ninguém escapa dela. Por mais que você acredite que esteja livre das leis divinas, ela já é impressa em você mesmo. Você é uma impressora. Você está ali e vai imprimir tudo aquilo que um dia você guardou no seu perispírito. Então, o que eu desejo do meu coração é que você respeite a vida. Se você não tem condições de ter um filho, que não tenha. Se planeje. Observe que aí o governo tem várias campanhas anticoncepcionais à mão de todos. E aqueles que ainda não têm a condição de ter esse serviço, porque às vezes mora no Amazonas, lá em uma selva, entre outras, mesmo assim, a maioria desses lugares já tem um atendimento de saúde. Então, é uma questão de comportamento. Você que tem que ter a ideia que é um crime.
Caso contrário, é como as leis de trânsito, entre outras, que ninguém respeita. O Espiritismo, ele é uma doutrina religiosa que ele apenas tem o poder de ensinar e não obrigar. Cada um segue aquilo que dá na cabeça. Então você é responsável pelos seus atos. As dores de hoje, que não se explicam no momento, são dores que nós causamos no passado e vice-versa. Então ninguém tem um obsessor espontâneo. Os obsessores estão ao nosso lado por termos causado mal a eles. Então muitas mães estão, às vezes, arrodeadas de seus filhos que foram abortados. E muitos problemas de saúde causam nessa nova encarnação. Então, e também o problema de não se acaba quando vai para o plano espiritual. Porque muitas mães que chegam no plano espiritual estão arrodeadas de espíritos revoltados e querem vingança. E muitos são levados por muito tempo para os umbrais. Que existem várias formas de umbral. Então, que a sua consciência esteja livre. Quando se posicionar diante da descriminalização do aborto, seja realmente, mostre para que veio. O espírita não pode se calar para as grandes questões. Temos que defender a vida. Daí, se não tem condições, não seja espírita, não seja um seguidor do Cristo, do Evangelho. Porque nós temos que defender a vida, respeitando a opinião daqueles que não aceitam. Só que, sabendo que, mesmo que você não esteja de acordo, as leis não são mudadas. As leis naturais, as leis divinas. As leis dos homens, sim. Então, o que eu desejo a todos, pesquisem, tem um livro maravilhoso, Deixe-me Viver. A literatura espírita ela é recheada no requisito aborto. Pesquise, no YouTube a gente encontra muitas obras, temos muitos livros, bibliotecas espalhadas por todo canto. Se você tem dúvida, procure um amigo médium, procure uma casa espírita, se esclareça para não praticar crimes, porque amanhã você terá que colhê-los. É o que eu desejo, que todo mundo seja feliz e que esteja sempre aqui no canal, para a gente debater temas importantes. Um grande abraço em todos, espero ter contribuído. E se alguém tiver alguma dúvida, conversa, pergunta, entre em contato. É importante que você se inscreva no canal. É importante que você, após se inscrever, tem um sininho, você vai lá para que as notificações estejam sempre atualizadas e você esteja recebendo os vídeos. Um grande abraço, uma noite maravilhosa para todos, espíritos, não espíritos e todos nós. Grande abraço. Tchau a todos.